Olá, gente, tudo bem? Estamos aqui hoje gravando, né, mais um GabiCast. Cada semana é uma novidade, cada semana é uma surpresa, cada semana é um mergulho diferente, né? E todas as semanas eu tenho trago aqui mulheres maravilhosas de frente com o Gabi, né? Essas mulheres têm estado aqui de frente, como eu tenho aprendido com elas. Por isso, quero aproveitar para convidar você para juntas a gente fazer mesmo essa corrente de compartilhar, né, cada podcast, porque tem sido tão inspirador, tão enriquecedor. Você, com certeza, você tem alguém que precisa ouvir. Cada mulher que tem sentado aqui, que tem sido uma inspiração. Então, vamos compartilhar, pessoal. Vamos dar o likezinho no vídeo, porque quando a gente faz isso, a gente entrega mais, o YouTube entrega mais. E tem tantas pessoas sendo impactadas por cada história, né? Cada voz que tem sido dada aqui. E aí eu quero aproveitar para falar sobre voz. Juntas nós somos mais fortes. Além do meu livro físico, a gente também está com um livro digital. Então, entra lá no meu Instagram, gabrielacarvalho.oficial, e você vai estar lá no link da Bi. Como você faz para ter o livro digital, como você faz para ter o livro físico. E vamos espalhar isso, porque realmente juntas nós somos mais fortes. E hoje eu tenho aqui uma convidada muito especial. Eu vou saber da história dela toda, junto com vocês, né? Então a gente vai estar aqui caminhando nesse conhecimento da história de vida dela, do que ela faz hoje. Eu tô aqui já, ó, com o atual dela, já tô encantada. A gente estava aqui nos bastidores conversando um pouquinho, mas eu quero entrar mais a fundo, nós vamos entrar mais a fundo na história dela. Então vou deixar ela se apresentar, falar para vocês quem ela é e a gente vai começar o nosso bate-papo, ok? Olhando para aquela câmera. Olá! Olha, a felicidade é toda minha de estar aqui com a Gabi, de frente com a Gabi. E olha que é a querida Gabi, né? Fico muito feliz por essa oportunidade, pela essa recepção maravilhosa, esse carinho, esse acolhimento. Então, muito obrigada. E tá aqui conversando, né, com vocês. E a gente vai aqui falar um pouquinho da nossa história, sim, né? Eu que sou a honra, né? Porque Esther Nunes, tanta gente conhece esse nome, Esther Nunes, né? Bastante. E é o teu primeiro podcast? Eu acho que sim. Acho que sim. Oh, quantas mulheres estão tendo a honra, né? De fazer a primeira entrevista assim de podcast, né? Ainda mais verdade. na área feminina, né? Não, isso é muito importante, porque se fala de tantas coisas, né? E por que não falar da mulher? Exatamente. Da mulher, do seu dia a dia, com as suas histórias, que com certeza, né, são histórias que transformam vidas de outras. É verdade. E é uma história, né? Cada mulher que a gente traz aqui, a gente tenta mostrar não uma super-heroína, né? Não uma mulher maravilha, mas uma mulher que passa por tantas coisas, né? Que tem o seu dia a dia, muitas vezes anônimo, que ninguém vê, mas que tá ali batalhando, que tá ali vencendo, superando seus obstáculos, decidindo, né, construir uma nova história, dizendo não, muitas vezes, para uma história de dor, né, para uma história de perdas, e não deixando que isso defina. Eu acho que o mais importante é isso, né? A gente colocar aqui que vai ter dia que a gente vai chorar, né, Esther? Com certeza. Só que falar, né, da Esther, né, falar da mulher é muito simples. É muito simples porque a nossa vida acaba se refletindo na nossa família, nas nossas amigas, de pessoas que estão próximas a gente. Então, quando se fala Esther Nunes, ela canta, ela toca, ela prega, agora ela é empresária, né? Então, é legal ter esse conhecimento. Mas, na verdade, quem é Esther de verdade? Exatamente. Né? De onde ela veio? Exatamente. Por trás de tudo isso que ela está construindo hoje, né? Tem uma história. Exatamente. Tem a Esther, a mulher ali, né? Isso. E eu acho que é isso que é importante. A gente enxergar a mulher primeiro, antes de tudo que ela possa fazer. Porque às vezes o que a gente faz vem na frente de quem a gente é. Isso. Não é verdade? E a gente não pode deixar de lado esses valores fundamentais, né? Que são os direitos à vida, à saúde, à educação. E nós sempre damos ênfase à família, né? Então, assim,
Não sei, é que eu tô nervosa, Nada, gente. Ó, de frente com a Gabi, não é pra qualquer um. A gente vai conduzindo, é Deus que vai, né? A gente não tem um script pronto. Não, a gente vai aí, ó, fluindo, né? Mas assim, quando eu digo, né, quem é Esther, né, eu me pergunto isso, quem sou eu? Em que eu posso, né, quais os aspectos que eu preciso melhorar como pessoa, né, como mulher, porque eu sou mãe, né? Então eu sou mãe, tenho 2 filhos, tenho o Enzo e o Wesley. Então o Enzo, ele tem 8 anos e o Wesley tem 25. Uau, que diferença! Uma diferença de 18 anos, né? Então, assim, eu sou aquela dona de casa. Então, acordo muito cedo, o café, roupa, eu lavo roupa, passo roupa, cuido da minha casa. E tem a igreja, tem os cultos que eu não deixo de ir. Então, tem aquele momento, né, que, na verdade, toda terça-feira à noite, né, eu tiro um momento para estar estudando a palavra, lendo a Bíblia, né, de uma forma rotineira. Sim. Né? Então eu também, agora com a empresa Homester, né, que é uma novidade, vai fazer 2 anos. A gente vai chegar lá. Então, assim, eu sempre me preocupo em não dar ênfase às coisas, mas dar ênfase a Deus, em primeiro lugar, e às pessoas que estão ao meu redor, que é o meu próximo. Qual o segredo para caber tudo isso dentro de um dia? A primeira coisa que eu faço é pedir a Deus que o Espírito Santo venha me conduzir. Porque as demandas chegam a todo momento, de trabalho, sim, filho também, sim, né? Minha mãe, né? Ela tem 72 anos, muito ativa, também técnica de enfermagem, 30 e poucos anos de enfermagem, né? Então, assim, a demanda é muito grande. Se você permitir, as situações te levam. E você pode percorrer caminhos errados, ter vários tipos de decepções, frustrações. Então, o que eu me esforço, né? Porque a natureza humana é você acordar de manhã e já entrar naquela atividade Facebook, Instagram e telefone, né? Nosso celular se aquela correria do nosso lado, né? Então, eu procuro sempre me discipular, eu mesmo, né, ter a rotina de orar todos os dias de manhã, pedir que o Espírito Santo venha me conduzir, que eu venha tomar as decisões certas, que eu venha ficar tranquila, que eu não venha me irritar, que os hormônios femininos não venham, né? A pular, né? Então... Né? Então, o segredo é esse. Não tem outro segredo. Não tem coach, não tem psicólogo, não tem psiquiatra, não tem pastor, tem Deus primeiramente. É claro que as ferramentas são estão disponíveis pra gente. São importantes, tá? Mas, em primeiro lugar, pedir, Espírito Santo, me conduza, venha fluir na minha vida, venha fluir no meu pensamento, venha fluir nas minhas emoções, porque é bom amar, mas é o amor de Deus, porque o ser humano não tem capacidade de amar. É verdade. Né? Então, quando a gente ama pela nossa própria carne e natureza, o que vai acontecer? Você vai se decepcionar, você vai ficar triste, você vai investir em pessoas erradas, né? Então, quando a gente pede que o Espírito Santo te conduza, você vai fluir bem nos seus estudos, você vai fluir bem na empresa, você vai fluir bem em casa, vai fluir bem no casamento, com seus filhos, com seus amigos, na escola, na igreja e por aí vai. É o equilíbrio, né? Isso. Agora, vamos lá. Esther Nunes, técnica de enfermagem. Como que foi isso? Desde pequena, porque você tem o exemplo da sua mãe, né? Tem. E ela é a base de exemplo ético e profissional na enfermagem. Então eu levanto a bandeira da enfermagem, né, desde o tempo de Florence Nightingale, também da Ana Neri, que foi a primeira enfermeira no Brasil, e a minha mãe, porque ela é da época em que se calçava a luva, entalcava a luva, lavava a luva de procedimento. É mesmo? Lavava a luva, porque tinha que economizar, não tinha outra. Tinha que usar a luva. Secava, entalcava. E isso eu vi algumas vezes no hospital. Eu era criança, mas eu vi. Né?
Então, a minha mãe é uma guerreira, né? E eu segui a profissão pelo exemplo dela. Acho que foi porque eu queria ser igual a minha mãe, né? E ali eu fiz auxiliar de enfermagem, fiz técnico de enfermagem, fiz a graduação aqui em Teresópolis, no Unifesp, eu sou da cidade. Fiz a faculdade, foi maravilhosa a faculdade, porque eu queria tudo, né? Eu tinha que trabalhar à noite e fazer faculdade de dia. Então, eu era técnica de enfermagem à noite, ganhei a bolsa 100%, porque eu era funcionária da empresa e eu fazia faculdade durante o dia. E mesmo assim, eu queria ser monitora disso, monitora daquilo, fazer parte de liga, de iniciação científica, eu queria tudo, né? Queria aprender tudo, né? E aí, já era mãe. Já era mãe. Então, foi muito desafiador. Né? Fiz a faculdade os 4 anos, aí depois fiz 2 pós-graduação. Pós-graduação em enfermagem do trabalho, fiz em pós-graduação em gestão hospitalar, né? E sempre estudando para concurso. Meu sonho era passar no concurso público. Que é o sonho, né? De todo mundo. E aí não parou não, né? E aí vai só crescendo, né? E nesse caminho, assim, né, de desafios, porque aquilo que você falou, você estudou, e a gente vê, assim, que muitas vezes o técnico de enfermagem, que eu falei, você levanta a bandeira do enfermeiro, mas a gente vê que muitas vezes o enfermeiro, até no campo profissional, não é tão, né, ele não é tão valorizado quanto um médico, por exemplo, porque o médico que ganha muito, o médico, né, o enfermeiro tá ali, mas quando a gente tá internado, a gente vê a importância a enfermagem de um enfermeiro na nossa vida, gente. É fundamental no cuidado. Exatamente. E não é só uma visita. Exatamente. É um cuidado nas 24 horas. Exatamente. Né? Então, o papel tanto do enfermeiro quanto do técnico, né, é exclusivo, personalizado. Exatamente. Né? E assim, eu fui técnico de enfermagem muitos anos, né? Já sou enfermeira há algum tempo. E aí passou muitas coisas, né? Muitas. Porque muita você tá ali porque... lidando com a vida do paciente direto, né? Aquilo que você falou, aquele cuidado exclusivo, né? Quando você pega um paciente, né? Você fica ali com ele, né? Eu dei uma paradinha, né? Porque é um filme, né? É um momento que Deus preparou pra mim de estar aqui com você. E é um filme, porque é muito gostoso ser técnico de enfermagem. É maravilhoso. Você dá um banho no leito, você fazer massagem no cliente. É o toque terapêutico, né? É o momento que você tá ali, você tá avaliando o paciente num todo, o seu corpo, que é algo mais íntimo de uma pessoa. É o seu corpo. Você tá até emocionada, eu tô vendo aqui, ó. E você tá ali, né? Desculpa. Mas é isso mesmo, você tá falando que você ama, né? Você tá ali dando tudo de você. Muitas vezes eu deixei meu filho, deixei marido, deixei casa, né? Pra tá cuidando de uma pessoa que segundo a sociedade eu não merecia. Porque às vezes era um bandido, desculpe da palavra, né? Mas é verdade. Mas era uma pessoa vulnerável, discriminada. E eu trabalhei muitos anos num setor chamado DIP, que é um setor de doença infecto-parasitária. Conta um pouquinho pra gente sobre essa sua experiência. E lá eram admitidos pacientes com doenças contagiosas. Entre elas, tuberculose, meningite meningocócica, tinha vários tipos de patologias, né? Inclusive o HIV na época estava em alta. Então toda hora tinha que funcionar acesso venoso de paciente soropositivo, com carga viral altíssima. E na época os pacientes não tinham, né, aquele coquetel, né,
que existe hoje. Que tem hoje. Então, era aquelas diarreias, então tinha que trocar toda hora a fralda de 5 em 5 minutos. Mas assim... E tem que ter amor pra fazer isso, né? Sim, sim. Eu vejo que a enfermagem é mais do que uma profissão. A enfermagem é uma missão, é um propósito, é algo que Deus separa pessoas para cuidar. Então, o que significa enfermagem para mim? É a arte de cuidar. Lindo isso. E eu falo enfermagem, que é o enfermeiro e o técnico. Sim, sim. Né, que estão ali. Falo auxiliar e técnico porque faz as mesmas funções, sim, praticamente. Sim. Então, assim, é um filme que vem na minha mente porque a gente começa com um paciente sujo, sem escovar dente, sem pentear cabelo, todo barbudo, né? E você pode ter o privilégio de transformar aquela pessoa com dignidade através de uma higiene, através de um banho, de um shampoo condicionado normal. Sim. Né? Não é porque ele tá doente que ele vai deixar de tomar um banho. Exatamente. Então, você, naquele momento, você pode cantar pra ele, né? Você pode contar uma história, você pode fazer palhaçada. Eu sempre fui muito palhaço, sabe? Muito brincalhona, né? Parece que às vezes a gente vai se amadurecendo, a gente fica mais sério, né? Mas, assim, é fundamental a presença da enfermagem, não só nos ambientes hospitalares, mas extra-hospitalar, nas residências, né? Hoje em dia se contrata muito. É verdade. Enfermagem. Então, eu não vejo uma saúde pública ou particular, seja de que segmento, sem enfermagem. Eu posso afirmar que não existe saúde sem enfermagem. É verdade, é verdade. E nesse período que você trabalhou muito tempo na DIP, né? Isso. Aonde, de repente, muita gente falava assim, meu Deus, eu não vou chegar, porque você tá num ambiente totalmente... altamente contagiante, né? Propício a isso, né? Isso. E você vê, quando eu era bebê, a minha mãe teve uma pessoa que ajudava ela em casa. Minha mãe não sabia que ela estava com tuberculose. E ela cuidava de mim. Eu tinha 4 meses e eu fui diagnosticada com o vírus da tuberculose. Só dela cuidar de mim. Só que o vírus ele ficou incubado. E olha que não era, né, o contato era tão grande quanto que você tinha. O nível, eu tô falando isso pro público, pro pessoal saber o nível de exposição que você passou. Porque eu tive contato com uma pessoa só, né, e fiquei eram vários, né? Não é? Fiquei com o vírus incubado e assim, dali eu já tava cuidando da minha vida, né? Porque o vírus não manifestou, eu fiz tratamento até 1 ano e meio. E ele ficou incubado em mim, o vírus da tuberculose. Eu nunca bebi, eu tinha 3 meses de idade. E eu posso até afirmar que tem muitas pessoas também que se apresentaram, né, o bacilo, né? Sim. Incubado por muito tempo e nem souberam, né? Mas é porque a gente sabe que Deus protege. Imagina você no meio de... Proteção divina. Porque tem a questão de máscara, da luva, mas numa emergência, tu vai atender. Então era paciente que caía da cama. Era, né? Já aconteceu, tá? Não era pra acontecer, mas já aconteceu. Teve uma época que foi um casal que internou, os dois eram soro positivo, né? O casal. E também tava com tuberculose. Então eles fizeram muita confusão porque queriam dormir junto. E já era a fase terminal. Né? E ali a gente permitiu, na época que teve autorização hospitalar. Os dois estavam na fase terminal. Entendeu? E um morreu, daqui a meia hora o outro morreu. Entendeu? Então foi algo que marcou, né? Isso marca, né? Mas a gente pôde proporcionar um ambiente ali íntimo pros dois, assim, de ficar um do lado do outro, né? Naquele momento de finitude, que é algo que a gente também tem que pensar. É verdade. Né? Que é sobre as questões bioéticas, que dentre elas a finitude, que é proporcionar esse momento, né, do fim da vida,
da melhor maneira possível, com muito amor, com muito carinho, com muito acolhimento, com respeito, né? Então, não é porque tá no final de um diagnóstico, tá numa situação grave, no final da vida, né? Às vezes o idoso, principalmente, né? Já é idoso, já vai morrer, não é assim, né? Então a gente bate sempre na tecla da dignidade da pessoa humana, dos direitos morais, direitos éticos e bioéticos da vida. E às vezes a gente que tá de fora é que não tem contato com esse universo, né? Porque a gente só tem contato com o ambiente de hospital que na verdade ninguém quer ter, né? Ninguém quer ter. Ninguém quer ter. Deus me livre. Não é? A gente não quer ter. Mas falou em hospital pra gente, já arrepia, né? Porque ninguém vai pro hospital bem, né? Só quem quer fazer uma cirurgia plástica hoje em dia, né? Ainda mudou um pouquinho. Mas a maior parte dos casos, né? A gente vai pro hospital pra se tratar de algo. E a gente, às vezes, de fora, a gente não tem total noção ou percepção dessa vida que existe dentro do hospital. Mas eu quero até fazer um desafio, sabe? Até as pessoas que estão aí nos assistindo, que esse cuidado, né? Essa arte de cuidar. Sim. Por que arte? Porque cuidar não é só com remédio. Exatamente. Não é só com fazer um curativo, disso, né? Então, a arte de cuidar vai além do que uma tecnologia. Exatamente. Então, todos nós temos esse dom. Sim. Né, de cuidar de alguém. É verdade. E aí, uma época que eu fui pro Rio, né? Porque eu fiquei um período no HCT, Sim. na época que eu trabalhei lá. Saí na época da pandemia. E aí, como eu estudava para concurso, né? Passei num concurso pro Rio de Janeiro, pra Prefeitura do Rio. E lá, né, minha família ficou muito apavorada, porque Rio de Janeiro, né? Cidade grande, violência. E eu fui toda feliz. Eu ia todo dia pro Rio, num ônibus de 4 da manhã, pra poder estar 7 horas no posto, né? Não é posto, é clínica da família. Né? Minha cunhada trabalhou na clínica da família em Taquara, né? Eu trabalhei em triagem, né? E aí foi algo extraordinário na minha vida, porque eu pude conhecer o que é vulnerabilidade, o que é sofrimento. Porque eu trabalhei lá na clínica e na época, né, eu tive que ser treinada a lidar com morador de rua. Sim. E lá na clínica, né, tem ali em triagem, tem o metrô e o trem, né, as estações. E tem muito morador de rua, muito. E a referência era a clínica. Então eu tinha muito medo, eu tô sendo sincera. Claro, né? Eu chegava na rodoviária, Novo Rio, já ficava com medo. Eu tenho muitas experiências, não vai dar tempo pra eu contar. Mas umazinha você vai contar. Muitas experiências. Porque em uma delas eu desci do ônibus 6 horas da manhã, pegava o ônibus 474, que é Jacaré, pra ir pra lá trabalhar, né? Então, tava no ponto do ônibus. E aí tinha um jovem esquizofrênico, uma loucura, gritando na rua. Gritando, que ia matar todo mundo. E tava surtado, né? E aí, eu olhei de longe, eu tava no ponto do ônibus, em frente à rodoviária. Eu falei assim, ai meu Deus, tomara que esse homem não chega pra cá, perto de mim. Ai, Deus, tomara. Sozinha, né? Sem ninguém. Ali no ponto, né, tinham várias pessoas. Sim. Né? Inclusive tinha tinha um camelô vendendo café com leite, pão, né? E aí eu falei assim, meu Deus, eu sei que eu tenho dinheiro aqui na bolsa, eu tenho dinheiro aqui no bolso, né? Sem de passagem, dinheiro assim do dia a dia. E o que aconteceu? O rapaz parece que foi um imã que atraiu. Ele veio diretamente na minha direção, mas foi algo muito rápido. Não deu nem tempo de pensar. Não, foi menos de... Gente, eu acho que foi menos de 1 minuto, sinceramente. Ele veio na minha direção numa velocidade, ele foi a mim diretamente. E tinham várias pessoas no ponto do ônibus. E ele chegou e falou assim, tio, eu tô com fome. Não vou te assaltar não vou fazer nada com a senhora não. Mas eu tô com fome, por favor. E tinha uma senhora com a barraquinha e falou assim, olha, pelo amor de Deus, tá? Não cai na dele não, hein? Ele pode te assaltar, isso é mentira, isso aí é tudo cracudo, morador de rua, pelo amor de Deus. Diz que não. Aí eu, não tem. E logo meu ônibus veio, entrei no ônibus. Entrei dentro do ônibus e ficou a imagem dele. E aí veio aquela passagem bíblica.
tive fome, não me deste de comer, tive sede, não me deste de beber. E Deus foi tratando no meu coração. E eu falei assim, eu preciso saber lidar com morador de rua. Eu preciso ter reação como Jesus teve frente a uma situação de violência, porque o Rio de Janeiro hoje, né? Infelizmente, o Rio de Janeiro é lindo, né? Eu amo o Rio de Janeiro. Mas existem essas situações, né? E aí, assim, eu falei assim, Deus, eu tenho que ter oportunidade. Eu tive, que foi com uma moradora de rua, que foi na clínica para ser atendida, só que o segurança não estava na recepção. E aí, como ele não estava, né? Uma das agentes, né, falou assim, Esther, tem que resolver lá, porque você é responsável, é a única que tá aqui na clínica. E eu falei assim, olha, eu não sei lidar com isso, resolve lá. Ela, não, se tiver muita confusão, tem os cacetetes que os seguranças usam, né, como ferramenta, né, de trabalho, né, sim. A gente resolve em 2 minutos. Aí aquilo, Deus tocou no meu coração, peraí, pra que eu te chamei? Pra que eu te coloquei aqui? Aí eu falei assim, não, pode deixar que eu resolvo. Eu tô resumindo. E esse pode deixar que eu resolvo, assim, foi algo assim, que eu falei assim, Deus, eu tô com muito medo de lidar com esse público. Eu não sei lidar com eles, mas me ajuda. Aí Deus falou assim, puxa, você vem trabalhar, você faz maquiagem, coloca teu jaleco, coloca salto alto. E por que pro morador de rua você vai entrar na onda de terceiros? Aí o que eu fiz? Eu disse, não, peguei meu salto, meu jaleco, passei meu batom, cheguei na recepção. Aí me deparei com uma gestante, uma mulher negra, e falei, dei um show assim. Falei assim, gente, o SUS é o Sistema Único de Saúde, o atendimento é para todos, sem preconceito. Eu estou aqui para receber quem for, né, necessário. Quem é que precisa, já logo sabia, né? Eu falei assim, eu preciso de um abraço seu, eu preciso de um beijo seu. Eu preciso dizer que você é preciosa, eu preciso dizer que você é importante. Na verdade, eu que preciso de você. Então, assim, eu tive a oportunidade de fazer com esta mulher algo que eu não fiz com aquele rapaz. Sim. Deus me deu essa oportunidade. E aí, cancelei as outras consultas, o atendimento foi exclusivo para ela, né? Ela já estava no 4º filho que ela doava, né, pro abrigo. Ela tinha doado. Né? Dependente de crack. E por fim, né, teve a questão de lavar os pés. Eu cuidei dela muito bem, achei que minha consulta foi maravilhosa. Fiquei super feliz pela oportunidade que Deus me deu. Dá licença, tá? Claro. E fiquei super feliz por essa oportunidade. Vim pra casa vibrando, pra Teresópolis, no Rio. Eu cuidei dela, eu aconteci, fiz uma evolução maravilhosa. Eu pude dar, né, orientação, amor, tudo. Eu vim vibrando. Aí dormi. Na noite que eu dormi, é porque é só pra quem acredita. Na noite que eu dormi, essa mulher veio à minha imagem. E só que eu via os pés dela. Eu não sei se vocês têm noção do que é um pé de um cracudo, né? Assim, palavra feia, cracudo, né? Mas de um morador o termo de que é rua. usado, né? É crosta e crosta e crosta de sujeira, doença, ferida, tudo. Entendeu? E aí eu percebi que realmente eu não cuidei dos pés. Então, muitas das vezes a gente faz muita propaganda que eu fiz, que eu cuidei, que eu impactei e que na verdade você não fez nada. Entendeu? Então, eu fiquei muito preocupada, né? Pedi à equipe, né, se tivesse contato com essa gestante, que era pra ela voltar à unidade, porque a gente não sabe pra onde eles vão, né? É verdade. E eles não querem fazer cadastro, né? A gente nem faz, né? Então, eu tive a oportunidade de estar com ela novamente. Cheguei pra ela, pedi desculpa, porque eu achei que eu tinha feito um atendimento maravilhoso e que eu não fiz. Porque eu não cuidei dos pés dela.
E aí, ela ficou vendo, essa enfermeira é meio maluca da mais cabeça. maluca que eu, meio né? doida. Falei, eu que sou usuária e ela que tá... Ela que tá com os sintomas, sei lá. E eu falei assim, deixa eu cuidar dos seus pés, né? Aí ela ficou com muita vergonha, não deixou de jeito nenhum. De jeito nenhum. Eu pedi a equipe técnica, né, que cuidasse dos pés, que colocasse algumas substâncias, né, pra melhorar os ferimentos e tal. Então, assim, o Rio de Janeiro, pra mim foi maravilhoso. Fiquei 6 anos, né, tendo essa experiência com moradores de rua, trabalhar em comunidade. Na época eu fiz o meu mestrado lá, tava grávida, né? Mas consegui, grávida do Enzo, né? Aí fiz pela UFRJ, tentei várias universidades, né? Aí passava no projeto, mas não passava na língua, no curso que são 2 idiomas, né? E tal. Mas aí consegui pela UFRJ, concluí, né? Tô aí com material para publicar o livro, né? Que foi sobre impacto natural, né? Ambiental, sobre a tragédia de 2011. Então, assim, de lá pra cá, né, consegui passar no concurso público, não é? Né, porque Deus realiza sonhos. É verdade. Né? E fui trabalhar no Hospital de Servidores do Estado, no centro do Rio. Mas aí, né, a idade chega, né, eu não aguento mais dar plantão, né, vou ser sincera. Né, eu trabalho desde nova, né? E aí eu pedi demissão, né? A gente pede tanto pra passar no concurso, aí você passa no concurso, você pede demissão. Né? É porque o que te preenche é o propósito de Deus. É verdade. Às vezes o teu sonho não é o sonho de Deus. Na hora que você conquista aquilo, você fala assim, não era o que Deus queria pra mim. Não era o que Deus queria. Então você quer tanto uma coisa, né? E aí eu vim pra Teresópolis, né? Quer dizer, nunca saí daqui, né? Fui nascida e criada em Teresópolis. E eu falei assim, Senhor, em que área o Senhor quer me usar? Eu estou aqui, assim, não frustrada, sabe? Mas grata, mas precisando ser conduzida diretamente por Deus. E aí, eu falei assim, a única coisa que eu sei fazer, gente, é ser enfermeira, é cuidar, né? Então, veio a ideia, né, que não veio de mim, de abrir a empresa Homestay. Gente, que lindo, né? E assim, a gente vê toda a condição de Deus, né, Esther? Porque tudo que você vivenciou nessa trajetória até chegar hoje para se tornar uma empreendedora, as experiências que você vivenciou dentro do hospital, dentro da clínica da família, com pessoas debilitadas, com doenças, né, com pessoas ali em fase terminal, com os moradores de rua, né? Porque assim, quando a gente fala de moradores de rua, de pessoas que são viciadas, eu tenho oportunidade de lidar com muitos deles também, a gente começa a ver que tem uma pessoa ali atrás, não é só um viciado. Eles têm uma história. E ninguém tem paciência pra ouvir, ou tem medo, né? E tem medo. A maioria deles mora na rua, mas eles têm uma história. Tem uma história que levou eles lá para aquele momento. Isso. Ou uma história, muitas vezes, de ausência familiar, de abuso, de violência, de uma repetição de ciclo, de família. E quando você consegue conversar com eles, né, Esther? E eles começam a falar da vida deles. Puxa, eram pessoas, né? Porque a gente não tem acesso mais, né? Que já tinham viajado vários países, de famílias, né? Com situações financeiras muito boa, mas o vício, né? O levou pra... Tira tudo, né? Pra rua. E você vê essa mulher que você contou, né? 4º filho. Isso. Grávida, né? E sempre doava os filhos aqui. Olha a repetição. Os filhos, os 4 filhos dela. Assim, essa mulher, né? Foi uma mulher que Deus permitiu que eu tivesse experiência, né? Com ela, porque era uma mulher mais ou menos da minha faixa etária, assim, de idade. Era uma mulher negra, magra. Então, quando eu olhava pra ela, né? Eu pensei, puxa, eu tive a oportunidade de estudar, né? Puxa, quantas oportunidades eu tive? Será que ela teve essas oportunidades? Então, porque durante toda a minha trajetória, né, de vida, desde criança,
O que não é comum, talvez, com outras mulheres negras, né? É a questão do racismo. Sim. Porque eu sempre enfrentei isso, desde nova. Então, em algumas vezes, né, talvez a minha mãe, né, por ser negra também, ela, Esther, tu vai ficar dando confiança pra isso, né? Também não sei se minha mãe enfrentou o que eu enfrentei. Com certeza. Né? Eu acredito que sim. Mas por eu gostar de estudar, né? Inclusive até fui professora, né? De faculdade. Então, assim, frente aos alunos, nunca tive nenhum tipo de preconceito, assim, que eu percebesse, né? Sim, assim. sim. E assim, você não vai andar na rua, né? Com esse pensamento. Exatamente. Você é igual todo mundo. Exatamente. Né? Então, assim, na área acadêmica, mais profissional, então eu enfrentei muito isso, né? Uma professora negra, né? Uma mulher negra, além de ser mulher, né? Mulher e negra, né? E negra, né? E pobre. E pobre. É verdade. E pobre, porque minha família toda, né, vem, né, de situações muito difíceis. E Deus, isso foi Deus, ele me escolheu para romper essas áreas de sofrimento. Não digo eu exatamente, né? A minha mãe também já vinha lutando muito, né? As minhas tias também são técnicas de enfermagem, todas elas são lutadoras, né? Mas eu digo, né, aquilo que eu sinto, né? De poder chegar a um mestrado, sim, né? Na época eu passei no doutorado, fiz toda a inscrição lá na Fiocruz, né? Não dei continuidade, mas vou voltar. Isso aí. Né? De ter acesso, assim, a alguns lugares. Sim. Que eu paro assim e falo, puxa, só tem eu, agora que eu tô percebendo, só tem eu de negra aqui, meu Deus do céu. Vim aqui pra equilibrar. Né? E numa sociedade que diz que não tem, mas a gente vê isso quando a gente vive na pele, né? Isso, e às vezes a gente pensa, né? Isso existe nos países europeus, na Austrália. Não, aqui no Brasil, aqui em Teresópolis, entendeu? No bairro onde a gente mora. Né? Do nosso lado, né? Então é assim, algo que eu não estou importando mais. Sim. Né? Eu aprendi a ter uma palavra, né? Que eu sempre colocava obstáculo, né? Sempre procrastinava. Isso aí eu vou fazer depois, porque é muito difícil pra mim agora. Isso aí, né? E a gente pode chegar aonde a gente nem imagina. Sabe por quê? Porque tudo já foi feito pra gente. É verdade. Tudo já foi liberado. Tá tudo pronto, né? Então, nós somos mulheres empoderadas, lindas, poderosas, ricas, com saúde, feliz, próspera. Nós somos tudo isso. Somos tudo isso. Porque Deus nos deu essa oportunidade através de seu Filho, Jesus. Então, hoje eu não me importo. Pode falar, né? Porque eu tinha vergonha, né? Tinha vergonha de expressar aquilo que eu sentia, sim, que eu acreditava, né? Então, eu também vim de uma família bem religiosa, né? Então a religião é legal, né? Mas a religião, não sei se é legal, mas a religião também te trava muito, né? Dentro da sociedade, dentro da sociologia, a religião é legal, né? Mas a melhor coisa é você ter um conhecimento quem você é, da sua identidade em Deus. Exatamente. Então, isso faz com que você se torne livre. É verdade. Né? A religião não te torna livre, Deus te torna livre. Né? Eu falo assim, a religião dentro da academia, sim, né? Da filosofia. Em todo quanto é lugar, né? a gente vê a religião de cada segmento, né? O estudo das religiões. Exatamente. Né? Mas o que te liberta, né? O que te traz a transformação genuína, né? É você saber quem você é. Então, quem você é em Deus? Quem você é para as pessoas? Quem você é para você mesmo? Então, essa identidade tem que ser resgatada.
por você. Exatamente. Então eu não posso esperar que o outro me valorize, que me elogie, que me incentive. Não. Eu me amo. Isso aí. Eu tô feliz com a cor da minha pele. Eu estou feliz com o meu cabelo, seja ele com aplique, sem aplique, com trancinha, o cabelo crespo, curto, longo, né? Então eu sou feliz porque eu posso tudo em Cristo. Exatamente. Né? Então a roupa, né? É claro que a gente, como empresa, a gente, né? Não só como empresa, como pessoa, a gente é referência para outras mulheres. Sim, sim. Então, eu nunca fui vaidosa. Nunca fui. Então hoje eu tô aprendendo, sabe? E é legal, sabia? Não é legal? Fazer uma maquiagem, né? Você se olhar no espelho, né? E falar assim, uau, né? Puxa, como que eu mudei, Não né? É? Te levanta, né? Isso é maravilhoso. E são coisas que a gente vai aprendendo, né? Porque às vezes a gente, igual você falou, não era. Mas agora você tá entendendo como se te faz bem. Isso. Né? E os meus clientes agora, né? Da Homester, né? Eles vibram, né? Quando eu, às vezes, eu coloco um batom, faço uma escova, coisa assim, simples, sabe? Eles, olha, você está linda, né? E tem as técnicas de enfermagem que às vezes copiam, né? Te imitam. Acaba sendo que legal, pra isso, né? Então, tanto do cliente, do valorizar paciente. a beleza natural que a gente já tem, né? Exatamente. E aí, conta pra gente, como que nasceu o Homester? Eu tô aqui com o folhetim, gente. Olha só, eu li o folhetim dela, tá vendo? Colocando aqui pra vocês. Tem muita coisa bacana aqui. É super organizado que eu tô vendo aqui, né? Como é que nasceu o Homester? Conta pra gente. O Homester nasceu, não vou dizer que de imediato foi um sonho, né? Foi de uma necessidade. Porque eu saí do Rio de Janeiro, fiquei em Teresópolis, precisava trabalhar. E eu falei assim, meu Deus, eu acho que eu não sei fazer nada, né? Agora imagina, uma mulher não sabia fazer nada. Olha o que a gente disse pra gente mesmo, né? Um absurdo, né? Eu já até aproveito pra vocês mulheres, vocês podem tudo. E aí eu falei assim, puxa, o que eu sei fazer mesmo é cuidar, enfermagem, gerenciar, capacitar a equipe. Então, eu sei que é muito desafiador home care, porque é 24 horas, celular ligado, é um risco, né? Porque é cuidar de pessoas altamente complexas dentro das suas necessidades, como o idoso, né? Crianças com doenças especiais. Então eu falei assim, poxa, mas olha só, eu sempre fiz isso a minha vida inteira, só que eu fiz para terceiros. Isso aí. Fiz para o Estado, fiz para a prefeitura, fiz para hospitais, fiz para ONGs. Então agora eu vou fazer para mim, né? E vou ganhar dinheiro. Isso aí. Eu vou ganhar dinheiro. Isso aí. Então surgiu, né? Eu fiquei um ano estudando como que se abre uma empresa, montando um projeto da Homester. Inclusive tive o apoio do Sebrae e aí montei um projeto, abri empresa com dificuldade, mas consegui o local, que foi no interior da cidade, na zona rural, Pessegueiros. E foi um presente de Deus porque a clínica ficou linda, né? E agora nós estamos aqui no centro da cidade, aqui em Teresópolis, na Travessa Raul Fel 36, naquele prédio Túlio Spector, né? E ali é um espaço que a gente tem para acolher as famílias. E aí eu tô vendo aqui, né, que você colocou aqui que na equipe, você formou uma equipe completa, né? Um dos requisitos, né, do home care, né, que é a saúde domiciliar, saúde em casa, ele tem que ser formado por uma equipe multidisciplinar. E aí o que é o multidisciplinar? É tudo, tá? Existem empresas assim, só enfermeiro e um médico, técnico de enfermagem, cuidador, pode também, né? Mas assim, quando Deus falou no meu coração, né, que Ele quer, e eu tenho certeza disso, dar o melhor para a pessoa, o melhor é uma equipe completa. Não é só técnico de enfermagem, não é só médico. Então eu trabalho com internação domiciliar
e assistência. Uhum. Assistência, sim, fisioterapia, o fono, né, que vai à residência, faz o procedimento, faz as sessões. E internação é internação mesmo, só que não está no hospital, está internado em casa. Quando bota toda aquela aparelhagem, né, em casa. Isso, em casa. Então hoje a Home Stereo, ela atende, né, internação e assistência. E a gente tem uma equipe maravilhosa, né? A gente tem psicopedagogo, musicoterapeuta, né? Psicopedagogo, né? A gente tem algumas crianças que têm déficits, né? Em áreas educacionais. Uhum. E que a gente precisa dar esse suporte também. Isso aí é lei, né? Não é só saúde... machucado, ferida, é intelectual, então ele precisa desse suporte, né? Então a gente tem o psicopedagogo, musicoterapeuta, né? Como eu te falei, que né? A gente vai até falar também psicólogo, né? Psicólogo, e isso é uma coisa tão forte, né? O psicólogo, porque uma pessoa que está em casa convalescida de qualquer situação, que precisa de uma assistência, né, médica, o emocional dele fica muito abalado, né? Geralmente, né, os psicólogos na Home Stereo, ele vai trabalhar o paciente, né, que necessita diretamente, mas também sua família. Isso porque a família fica muito desgastada. Isso, né? Então a gente faz esse trabalho, o psicólogo vai na escola, caso ele, né, estude, ele faz contato com a diretora, com os professores, qual é o comportamento desse cliente na escola, em casa, né? Na igreja já houve situação, né, do psicólogo tá indo também. E também após, né, a pandemia, houve esse avanço, né, de doenças mentais. É verdade. Então é algo que a gente tem que se preocupar não só com os clientes, mas também com a equipe que trabalha. Então com os profissionais que trabalham comigo. Verdade. Então ontem, inclusive, né, uma profissional foi lá e acabou que ela tava com um problema emocional, chorou, eu fui tomar café com ela, né, fui, né, oferecer uma água, fui tentar, né, dar esse apoio pra ela. Isso que você falou é uma coisa muito, muito interessante, né, Steph? Porque quando eu fiquei internada no Covid, foi logo naquele início que os enfermeiros viravam e, sabe, se dedicaram ao máximo, principalmente na ala das pessoas que estavam, né, com Covid, eu tava no CTI, eu conversei com vários enfermeiros, né, porque eu fiquei um tempo, e eu perguntei, eu olhava pra eles assim, sabe, tão desgastados, de ver pessoas às vezes que a gente tinha que fazer do dia pra noite, né, perdiam. E eu lembro que eu conversei com uma das meninas e falei assim, vocês estão tendo um acompanhamento psicológico? Porque assim, vocês estão aqui lidando no meio do fogo com tanta coisa. E eu lembro que ela falou assim pra mim, Gabi, a gente não tem. E quem cuida deles? Exatamente. Então agora no dia até 24 de junho vai ser o aniversário da Home Stereo. Uau! Né? E a gente vai fazer uma dinâmica, um trabalho com eles, né? Botar todo mundo pra dançar com música, né? Vai ser um ambiente muito legal. Porque precisa disso, né? E aí você falou pra mim também, você faz treinamento também pra capacitação, né? Pra eles. O treinamento, né? Pela legislação, porque eu montei o projeto todo seguido pela lei. Então, mensalmente, quer dizer, diariamente é feito um treinamento, que eu digo, né, dentro das suas atividades. Então, a dúvida sempre pode surgir. Sim. Né? Então, eles têm um enfermeiro, supervisor, né, dentro da área da enfermagem, que tirem as dúvidas. Dentro da psicologia tem um mentor, né? Só que a gente faz o treinamento de capacitação, de palestras, de dinâmicas uma vez por mês. E eu já dou certificado como, né, para incentivar. Legal, que legal. Né? Aí todo mês é feito esse treinamento com eles. E como é que funciona aqui? Porque isso me chamou muita atenção. A musicoterapia, né? A gente tava conversando, a gente conversou rapidamente, mas isso me chamou muita atenção, até porque, né, eu sou ligada muito à música também e entendo a diferença da influência da música. A influência da música nas pessoas. E isso já vem lá de trás, na época que eu era técnica de enfermagem. Na época a gente montou um coral dentro do hospital, o Hospital das Clínicas. Isso já tem um tempo atrás, né? Tem uns anos atrás. Então a gente montou um coral e a gente toda semana ia enfermaria em enfermaria com o coral e cantava para eles. Teve algumas apresentações na FESO,
né, na ProArte. Tenho vários certificados, né, assim, voltados para a música, né, que foi através do coral na época. Então, a gente tocava no CTI para os pacientes. Então, isso já vem na minha veia, já, né? Porque eu percebia que causava um efeito. E agora, na empresa, né, a questão da musicoterapia é mais do que tocar um violão, porque a gente já sabe que a música já causa efeito. A música por com si certeza, só, né? A música, ela pode agitar, a música, ela pode acalmar, a música pode trazer lembranças, né? E o musicoterapeuta, ele é um profissional especializado, né? Que tem que ter uma pós-graduação, né? Ele é especializado para aplicar a música com a finalidade curativa ou paliativa, né? Ou para trazer uma reabilitação. Então isso isso tem resultado científico, tá? Comprovado, que é verídico, tá? Tem várias publicações, vários artigos científicos falando que a música, ela cura. Né? Então, hoje eu tenho 2 profissionais, né, que são musicoterapeutas. Não foi fácil conseguir contratá-las. Eu fiquei um tempo sem musicoterapia e tô muito feliz porque elas, assim, são fantásticas. Elas trabalham com crianças com autismo e você vê um resultado, assim, imediato. Então aquela criança, né, que não consegue te olhar, não se aproxima, né? Então com o som da música, ela te abraça, ela te beija, né? É algo que aproxima. E muita gente nem conhece isso, né? Então você falou que foi difícil encontrar, né? O especialista em musicoterapia, né? Ele tem que ser formado em música primeiro, né? E tem uma pós? Como é que é isso? Não necessariamente ser formado em música. É lógico que se ele é formado em música, ele vai ter mais facilidade. Mas ele pode ter a graduação em outras áreas, não tem problema. Mas a pós-graduação, né, tem que ser voltada para musicoterapia. Lembrando que na música, né, você tem que conhecer, né, os tons musicais, as escalas, né, ter esse conhecimento minimamente. Com certeza. Então, geralmente, quem procura uma pós-graduação em musicoterapia, porque já tem vivência, né, na música. Mas existem profissionais que não têm graduação em música e têm pós-graduação em musicoterapia. E atuam muito bem. E a gente vê isso, né? A gente tem casos bíblicos, né? A gente estava falando sobre isso, né? Isso. Porque a música, ela é invisivelmente, né? Mas toda vez que a gente canta, a nossa voz já é uma música. A gente emite frequências. Isso. Né? E essas frequências, atingidas de uma forma correta, né? Elas vão gerar coisas no nosso corpo. Isso. Né? A gente vê a história de Davi e Saul. Davi e Saul. Ele era chamado para tocar a harpa, né? E além, né, dessas questões mentais, emocionais, tem as questões espirituais. Exatamente. que há de ser trabalhado, né? Eu me lembro que quando eu estudava na Unirio, eu fiz algumas disciplinas no mestrado lá. E uma professora, ela trabalhava as questões espirituais, né? Que é a questão da fé, da crença, né, dessa percepção, e a música, ela aproxima isso, a espiritualidade. É verdade. Foi o que aconteceu com Davi. Então, quando ele tocava a harpa, os espíritos do mal saía de Saul. É verdade. E saía mesmo. Então ele só ficava bem quando Davi tocava. Porque né, o poder que a música tem, né? E quando a gente vai para outras situações também, quando caiu, né, a muralha de Jericó, né? A frequência fez com que, né, o povo fosse alcançado, né? Então, assim, eu acredito muito no poder da música e você poder trazer isso, né? De uma forma curativa, né? De uma forma eu fico que muito traz feliz, conforto, né? Fico muito feliz porque hoje eu tenho uma cliente, não vou falar o nome, tá? Por questões éticas. Mas assim, a primeira vez que eu tive na residência, ela era muito agressiva, ela chutava, ela batia, para controle dos pais, né? Tinham que colocá-la no quartinho, na cadeirinha, né? Que já era identificada por ela, para ela se acalmar.
Então, os pais não tinham nenhum controle, né? Uma menina, 6 aninhos, né? Autista. E a gente trabalhou muito a musicoterapia com ela. E hoje ela toca, tá? Que coisa linda. Tem vários vídeos com ela tocando instrumentos. É super calma, carinhosa, meiga. E aí a gente escuta ainda alguém dizer, né? Ah, não tem autismo, nada, né? Mas tem. Mas assim, está bem como qualquer outra criança, né? Então, tá incluída, né? Tá incluída com as coleguinhas da creche, tá incluída na família, tá incluída na igreja, tá incluída na equipe. Quando existe aquela palavrinha não, né? Ela fica irritada. Até eu às vezes fico, né? Mas aí vem a música, acalma, tranquiliza. Então é fantástico. Então vale a pena investir na musicoterapia, né, para todos os tipos de doenças, de patologias, de patologias, né? Qualquer tipo. O paciente está no CTI, né? Eu faço aí um desafio para os hospitais contratarem musicoterapeutas e contratar Robster para musicoterapia nos CTI. Gente, eu fiquei assim encantada com isso, né? Vocês, né, esse trabalho feito dentro do hospital, levando música para as pessoas, né? Tremendo isso. Só vou pedir aí para entrar isso nos hospitais, né? Na saúde pública, imagina a revolução. Os efeitos disso, né? Alguns hospitais, né, de maior porte já tem essa estrutura, né? Então, a gente já tem um projeto da Robster voltado para música e a gente tá aí para ir a lugares desafiadores, né? Crendo que através, né, dos talentos, porque para ser um musicoterapeuta tem que ter um talento. É verdade. Né? É verdade. Então a gente pode sim mudar a situação, mudar um quadro grave, né? Eu tô numa outra casa também que existia, tá, gente? Uma divergência entre a mãe e o pai, né? Então situações muito delicadas. Então a gente pensou, meu Deus, como, né, adentrar dentro de uma residência? Porque imagina, né? Uma empresa entra dentro de uma casa, né? Vou chegar aqui, vou mudar, vou fazer acontecer. Não é assim. Existe o respeito, né? Porque é a residência daquela família. Sim. Mas a gente não pode concordar com as coisas erradas, né? E a gente tá ali pra isso, pra ajustar e pra melhorar. Sim. Então hoje você vê a mãe cantando, o pai mais tranquilo, né? Situações assim que existia algum vício, né? De cigarro, e a pessoa tá fumando menos porque tá menos estressado. Olha, né? Você vê o processo curativo. E quando né, já aconteceu, né? Já aconteceu na semana, né? A musicoterapeuta, por algum motivo, não poder ir. E ela, eu vou reagendar para um outro dia para pagar esse dia que eu não fui. E a família ficar chateada, brigando. Eu fico feliz, porque é sinal que o serviço está sendo feito, que está sendo, né, eficaz, que eles estão gostando. E assim, você fala, minha cabeça vai longe, né? Porque assim, eu fiquei pensando no processo de musicoterapia com os dependentes. Químicos. Naquele processo, né? Quando eles estão se livrando quando estão na abstinência, quando estão no processo de recuperação dentro das clínicas. Olha isso. A gente já foi chamado algumas vezes, em algumas casas, não como empresa em si. Né? Mas assim, existem situações que eu ia com o meu violão, só com o violão. Então, às vezes as pessoas pensam, né? Tem que vir aqui um pastor pra expulsar o mal. Ou trazer o padre com uma cruz, né? Sim. E jogar água benta. Não sei bem. Não sei explicar. Mas assim, às vezes um ato tão simples. Cante. Ou quando uma pessoa tá muito estressada, não é debochar. Sim. Né? Mas assim, a pessoa tá muito estressada. Coloca uma música, um ambiente mais agradável. Vai mudar.
automaticamente. Mas assim, com a música certa, né? Porque às vezes colocar uma música, a pessoa tá agitada, você bota aquela música A gente tá falando de música. rock and roll, né? A gente tá falando de música, né? Assim, sem decência, sem ofensas, que tem umas músicas aí que ofende. Que não vai trazer esse tipo de situação que a gente tá vendo a imagem aqui. da mulher, né? Que coisa linda. Olha, a gente sabia que a gente tá 1 hora aqui conversando. Não acredito. Meu Deus! Porque quem tava nervosa, não sabia como que ia ser. A gente tá 1 hora aqui batendo esse papo gostoso. Não falamos nem 10%, né, Esther? Foi maravilhoso. Obrigada, tá? Pela oportunidade. Eu que tô muito feliz, super interessada aqui. Eu já peguei o papelzinho, porque minha cabeça já vai longe, né? Eu já começo a pensar em tanta coisa, né? E a gente chega num resumo, né? No objetivo geral, né, da nossa conversa, que é cuidar. A gente tá aqui falando o quê? Como cuidar do outro. Como cuidar do outro. Da melhor forma. Como cuidar com uma estratégia mais eficaz. De uma coisa tão simples, né? De um abraço, de um sorriso. Né? De um aperto de mão, de um bom dia. Bom dia. De oferecer um copo com água. De ouvir. Só ficar em silêncio e ouvir. E vocês ouvem muito, né? Porque vocês estão lá e ouvem. Eu queria que você deixasse uma mensagem. Porque, assim, o nosso podcast, a gente não... São homens, são mulheres, são famílias, né? Muitas pessoas estão ouvindo a gente. E eu tenho certeza que quem tá ouvindo esse podcast, a gente não sabe onde ele vai chegar. Mas eles estão não só ouvindo, eles estão vendo seu amor por cuidar. Né? A diferença do impacto que você vê em cuidar de alguém, né? E através da profissão que Deus te deu, do seu conhecimento, mas é muito além disso. Então eu queria que você deixasse um recado para essas pessoas que estão nos ouvindo, que podem estar nesse momento pensando assim, poxa, eu preciso de um cuidado, ou o que eu fiz na minha vida até hoje, eu nunca cuidei de ninguém, né? Como que a pessoa pode mudar isso na vida dela, sabe? Mudar esse pensamento e entender que você também precisou de cuidados, né, Esther? Claro. Muitas vezes na sua vida. E ainda precisa. E ainda precisa. Então, deixa uma mensagem para alguém que nesse momento tá se sentindo assim, desesperançoso, né? E vive situações dentro da sua família, dentro da sua casa, com filhos, com maridos, com esposas. Olhando para aquela câmera ali, o que você falaria para essa pessoa? É algo assim diretamente do meu coração para você. Primeiramente, se permita ser cuidado, porque às vezes a gente só quer cuidar e fazer, né, o que você pode achar que é importante, mas primeiramente se permita ser cuidado por Deus. Deus quer cuidar de você. Então, de que forma que Deus quer cuidar de você? Deixando pessoas cuidarem de você. É coisa assim, meio sem lógica, né? Mas é verdade. Mas não. Então se permita ser cuidada por Deus. Como que Deus vai cuidar de você? Através de pessoas. Então aceite ser, né, ajudado. É muito importante. E segunda coisa que eu queria deixar tenha atitude. Então, não pense, eu vou ser cuidado por Deus, vou ser cuidado por pessoas e vou dormir até tarde, vou esperar chegar o meu milagre. Não, tenha atitude, acorde cedo, arrume a sua cama. Primeira coisa, você arrumando a sua cama, pro seu cérebro, né, vai estar lá dizendo uma mensagem, puxa, ela arrumou a cama dela, agora ela vai arrumar a vida dela. Uau. Tudo vai ser organizado. Tudo vai ser encaixado. E aí, você vai colher todos os frutos que você está plantando hoje. Então, se hoje eu estou colhendo o fruto da Home Esther, se hoje eu estou colhendo os frutos da minha família, né, que é o amor e o carinho, é porque um dia eu acordei cedo, arrumei minha cama, fui trabalhar e tô aqui, tô viva. Trabalho, ele é honra. O trabalho é dignidade. O trabalho nunca vai te deixar doente. Mas sim, ele vai te trazer vida, saúde e paz. Eu tô até anotando isso aqui, você sabia? Porque que coisa forte isso, né? Simples fato de você arrumar a sua cama. E eu fiquei pensando em quantas vezes a gente olha pra cama e eu, não vou arrumar não.
vou deixar ali. E aquilo diz uma mensagem sobre você. Isso. De procrastinação, de não Cumprir o não mínimo. romper, O mínimo, né? Não viver o dia, né? E eu sempre tive uma coisa muito disso, sabe? Eu posso estar em casa, posso estar no feriado, mas a minha cama tem que estar arrumada. Não é? E você falou isso agora, eu falei assim, meu Deus, né? Isso fala tanto, né? Fala pra você. Arrumar a cama. Pronto. Que coisa tremenda. Olha, Esther, quero te agradecer. Que coisa linda. Eu que te agradeço. Coisa linda. Por esse espaço, a Bia, todas as mulheres que eu posso representar como mulheres negras, né? A gente vive num mundo sem preconceito, né? A gente tem que falar assim. Isso aí. Um mundo sem preconceito racial, se é só a questão socioeconômica. Nós já rompemos todos esses obstáculos que a sociedade nos impõe, né? Que não sei nem dizer, entendeu? Que às vezes até dentro de uma igreja, né, de um ambiente religioso, de uma família, né, eles podem te impedir. Mas nós estamos aqui para romper e alcançar, né, altos patamares, altos níveis. E eu quero até falar isso para você, né? Que não é negra, mas tem alma negra, tem coração de mulher negra, né? Eu não vejo uma mulher loura, eu não vejo uma mulher negra, a gente não vê cor de pele, a gente não vê cor de cabelo, né? Eu vejo uma lutadora, né? Como a Gabi, falo carinhosamente Gabi, né? E como você me impactou, porque você me impactou pela sua nobreza, sua educação, seu acolhimento, você vai impactar muito essa geração Brasil, fora do Brasil. Então prepare as malas para fluir, tá? E se permita ser, né, a alcançar esses patamares que Deus já preparou pra você. Que coisa linda. Tá vendo, gente? Ela que me faz chorar hoje. No final do podcast, a gente dando um tchau, né? Ela que me faz chorar. Olha que coisa linda. Né? Que Deus abençoe essa vida, amém, né? Querida. Conte com a gente. Né? Nós estamos aqui unidas, né? Unidas, sabe? Pra ajudar a levar essa mensagem, levar essa missão. Que não é só uma empresa, mas é uma missão que entra dentro da casa de pessoas, né? Então conte com a gente. Gente, Obrigada. Olha só, não tem como você não ter amado esse podcast e não dizer assim, eu preciso passar isso adiante, verdade. Né? Então a gente vai dar um tchauzinho pro público ali, ó, naquela Tchau, câmera ali, aqui, ó. Essa aqui, dando um Tchau. beijinho. Gente, foi tremendo, muito Beijo. bom. Beijo pra Tchau. vocês, fiquem com Deus.